Senhor, amém? Amém. Queridos, hoje nós vamos falar no livro de Números. Eu vou fazer um resumo, no capítulo 22, 23 e 24 de Números, onde fala de um profeta, um homem de Deus, chamado Balaão. Fala comigo, Balaão. E vamos falar de um homem, de um rei dos Moabitas da época, chamado Balaque, que era opositor ao povo de Deus. Amém? Então já estamos falando do povo de Deus que havia saído do Egito e já estava próximo, junto com Moisés, de entrar na terra prometida para Deus. Amém? Então, basicamente a gente vai encontrar aí Balaão, Balaque, o povo de Deus, os príncipes dos Moabitas, lá de Balaque, e Deus, obviamente, como primeiro personagem de todas as coisas, Então, a palavra Balaão no hebraico, significa aquele que não tem povo. Amém? O que é que não tem povo? Vocês já viram alguém ter um jogo? Fala aí dois, eu só conheço um time de futebol de Suzano, que é o Vila Maluf, qual outro time que tem aí? Que sempre jogam junto aí? Fala aí, vocês que são do Vila Nova. Vila Nova. Então vai jogar lá o Vila Maluf e o Vila Nova. Aí chega alguém lá que não é do Vila Nova, não é do Vila Maluf, não é de time nenhum. É mais ou menos isso que era Balaão. Então ele torcia para o time que ganhava, vamos dizer assim, Então Balaão é aquele que não tem povo, que não é de povo nenhum. Amém? E vamos falar de Balaque. Balaque significa que ele era o rei dos Moabitas da época, e Balaque significa devastador, destruidor. Amém? Então veja só, um que não tinha povo e um que queria destruir. Amém? Então, tem um versículo no Novo Testamento que Jesus fala o quê? Porque o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Quem era Balaque? Destruidor. Quem é o destruidor? Que está andando ao nosso redor? É o diabo. Então, quando nós olhamos, fazendo um paralelo entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, nós vamos perceber que Deus fazia as nações que não eram de Deus, elas eram aquelas que tentavam contra os eleitos de Deus, contra o povo de Deus. E se a gente olhar hoje no Novo Testamento, o que significa Satanás? Senão o adversário. Amém? Então a palavra Satanás significa o adversário. Então hoje nós sabemos que o diabo, e seus anjos caídos, significam que eles são os nossos adversários. Naquela época as nações, Moabitas, Midianitas, os queneus, os jebuseus e vai por aí afora, os filisteus, eram aqueles que eram contra o povo de Deus. E hoje a gente sabe muito bem que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados e poderes do mal. Amém? É isso mesmo? Eu estou certo ou não? Quem discorda, levanta a mão aí. Pode levantar a mão. Então nós vivemos uma luta diária. Fala comigo, uma luta diária. Amém? Então todo dia nós temos luta, todo dia. E glória a Deus por isso. Porque o dia que não tem luta, nós nos acomodamos. E quando nós nos acomodamos, esse é o problema das nossas vidas. Vocês já perceberam, agora está muito calor e tal, que a maior parte das pessoas que morrem afogadas aqui no nosso litoral, ou em qualquer lugar por aí, são as pessoas que dizem saber nadar? Já perceberam isso ou não? Por quê? Porque quando a gente se acha autossuficiente em alguma coisa, a gente fica descuidado. A gente fica descuidado. Então nós vamos olhar através da palavra do Senhor. Nós vamos falar um pouco da história de Balaão, que lógico envolve Balaque, envolve o povo de Deus, e nós vamos ver
um versículo, esse versículo 19 do capítulo 23, que eu vou trazer ele como texto básico para nós. Muitas vezes nós falamos esse versículo, as pessoas se utilizam dele, mas nem sabem o contexto que isto aconteceu, e nós vamos ver esse contexto, né? Então, por favor, lá na sua Bíblia, no capítulo 23, versículo 19, apenas o versículo 19, e depois nós vamos dar uma passeada nesses 3 capítulos do livro de Números, né? Que foi escrito por Moisés. Diz assim a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Amém? Quem aqui já não ouviu, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Todos nós já ouvimos falar isso. Hoje já falamos esse versículo, né? Quem aqui não conhecia esse versículo, levante a mão aí para mim, por favor. Todos já conheciam, né? Até pessoas que nem vão na igreja conhecem isso aí, de tanto que é falado, né? Agora nós vamos ver esse contexto para que isso acontecesse. E aqui é Deus falando através de Balaão, que era um profeta daquela época, né? Então nós vamos entender um pouco desta palavra. E quem crê que Deus não mente? Deus pode tudo, menos mentir. Amém? Então, isso Deus não pode fazer de jeito nenhum. Porque quem é o pai da mentira? Né? Lá em João 8,44 está lá escrito lá, que ele é homicida desde a eternidade e pai da mentira. Da onde está escrito mesmo? Para a gente gravar um pouquinho. Aonde está escrito isso aí? João 8,44. Amém? Então nós estamos aprendendo da palavra de Deus, né? Então, mas vai vir unção, vai descer unção. Para que a unção seja maior, quanto mais eu conhecer da palavra, mais unção tem. É como a viúva, né? Que tinha lá as vasilhas. Quanto mais vasilha tinha, mais unção tinha. Quanto mais vazio de você, mais unção vai ter. Ou seja, mais o Espírito Santo tem para te encher. Amém? Portanto, vamos nos esvaziar nesta manhã de nós mesmos, para que o Espírito Santo possa nos encher de conhecimento da palavra e de uma unção tal que a gente venha sentir grandemente a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, voltando à palavra do Senhor, nós vamos olhar no capítulo 22, onde o povo de Deus havia tido algumas vitórias sobre os seus adversários. E aqui, quando está falando desse povo de Deus, é aquele povo que tinha saído do Egito, já tinha passado por quase o fim, aqui já estava no final, para a entrada da terra prometida. A terra prometida foi prometida a Abraão, quando Deus faz o chamado para Abraão, né? Então o chamado de Abraão foi feito lá em Gênesis 12, começa lá: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, que de ti farei uma grande nação. Então aqui, o que estava acontecendo aqui, que já tinha acontecido uma grande nação, humanamente falando. Amém? Lógico que essa nação oriunda de Abraão, ela continua crescendo, porque nós somos povo de Deus hoje. Amém? Então se você olhar aqui, tem muita gente que acha que tinha 2, 3 mil pessoas sob o comando de Abraão. Tinha mais de 2 milhões de pessoas, gente. Pessoas que não se davam para contar naquela época, era difícil de ser contado. E esse povo tinha vindo de algumas vitórias e se acampam perto dos Moabitas, e Balaque era o rei daquele povo. E você imagina, você numa cidade como Suzano, que tem 300 mil habitantes aproximadamente, e começar a entrar 2 milhões de pessoas aqui. Ali naquele morro do Sesc que começa a encher, vai até 2 milhões de pessoas, deve chegar lá para lá da Mário Covas, lá no shopping ou mais ainda. Sei lá. Vocês já viram um estádio de futebol ali com o Corinthians ali, que todo mundo aqui é corintiano? Né? Não é não. É São Paulo.
paulino, tem palmeirense. Aí, tem até de máscara verde aqui, tudo. É que o povo ali da internet não está vendo. Não, mas quando você vê um estádio de futebol, tem o quê? A gente se perde, né? E tem às vezes 30, 40 mil pessoas. Agora imagine mais de 2 milhões de pessoas. É gente, muita gente. Então eu já estava começando a mostrar, humanamente falando, uma grande nação. Amém? É uma grande nação. Chegar num lugar que tinha lá 100 mil pessoas, vamos colocar assim, 2 milhões de pessoas, aquele povo daquele lugar deve ter se sentido muito ameaçado. E é isso que está acontecendo, né? No versículo 2, no capítulo 22, diz assim: viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizeram os amorreus. Ou seja, eles tinham derrotado os amorreus, né? Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então, eu não vou ler tudo, porque é muita coisa para ler. Então, tinha um rei que estava se sentindo o quê? Ameaçado. Esse rei era Balaque. E Balaque, o sentido é devastador, destruidor. Mas ele se sentiu o quê? Impotente. Como eu vou destruir todo esse povo aí? Né? E eles estão vindo. Porque Deus tinha dito para aquele povo que Ele dava a terra, que manava leite e mel, que Ele estava dando aquela terra, mas que eles teriam que entrar e conquistar. Amém? Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus tem uma terra que manda leite e mel, basta você entrar e conquistar. Amém? Amém. Então nós vamos ver que Deus está presente em todos os momentos desta caminhada desse povo aqui. E eles, esse Balaque ficou com medo daquele povo, mas ele conhecia um profeta de Deus. Ele conhecia Balaão, ele sabia quem era Balaão. O que é um profeta de Deus? É um homem que fala das coisas de Deus. E entre falar de coisas espirituais, preste muita atenção no que eu vou dizer. Entre falar de coisas espirituais e ser espiritual, tem uma distância muito grande. Como eu digo assim, tem pessoas que conhecem a Bíblia mais do que eu, mais do que você, mais do que nós, mas não vivem a Bíblia. É isso que eu estou dizendo. Então, para ser verdadeiramente espiritual, eu tenho que ser um homem, uma mulher que vive a palavra de Deus, vive aquilo que é pregado, né? E naquela época Deus ordenava, Deus falava diretamente. A gente pode, se você leu o capítulo 22, você vai ver que Deus fala com Balaão, como Deus fala com você, através do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza disso, mas para isso eu preciso buscar ao Senhor com interesse de coração. Deus tem resposta para você nesta manhã, pode ter certeza disso, pode ter certeza. Deus tem resposta para você, mas eu preciso o quê? E Deus nos repreende, Deus nos chama a atenção. Às vezes a gente não quer, né? Quem gosta de ser repreendido aqui? Hein? Ninguém, né? Mas é necessário ser repreendido? Pai e mãe gostam de chamar a atenção dos filhos? Ninguém gosta, mas você vai deixar seu filho morrer e não vai... Ah, mas a Mazé gosta de chamar a atenção dos filhos. Né? Quando há necessidade, tem que chamar. A necessidade tem que chamar. Né? Então, Balaão era um profeta de Deus, o qual Balaque sabia. Então Balaque queria fazer o quê? Qual era o objetivo do adversário? Qual era o objetivo do adversário? Matar, roubar e destruir. Então Balaque queria destruir o povo de Deus. E qual a maneira de se destruir o povo de Deus? Então ele falou: eu vou chamar o Balaão, que não tem pátria, né? Vamos falar dessa forma. Então ele é um homem de Deus, mas ele tem poder de Deus. Olha a ideia de Balaque. Ele tem poder de Deus para poder amaldiçoar aquele povo. Era isso que ele estava pensando. Então, se ele amaldiçoar aquele povo vai perder o poder que tem de Deus no meio dele, e aquele povo vai ser o quê? Destruído. Fala comigo. Aquele povo vai ser destruído. Destruído. Amém?
Será que é dessa forma? Será que chega alguém e fala assim, eu vou te amaldiçoar e acabou? Falar nisso, né? Quem tem medo de feitiçaria? Porque aqui, Balaque fala assim, eu vou dar uma grana, eu vou falar do nosso jeito que a gente fala, né? Porque Balaque tinha muito ouro, muita prata, tinha muito poder, e ele mandou o quê? Mensageiros, príncipes dele, para falar, e anciãos dos midianitas, que foram juntos com os moabitas, foram lá falar com Balaão, por ordem de Balaque, para amaldiçoar aquele povo, né? Então levaram lá um monte de coisas, o preço, a Bíblia, se você ler, está escrito ali, levaram o preço do encantamento. Em algumas traduções vai trazer, levaram o preço da feitiçaria, das obras do inimigo. Amém? Então olha só que coisa é a gente olhando aqui a palavra de Deus, né? Quando nós olhamos assim, a gente fala assim, meu Deus do céu, né? Aqui quem não tem gente que tem medo do gato preto, não tem? Ai, passou um gato preto, olha, não passa embaixo da escada, é cheio de superstição, né? É cheio de superstição. Eu estou me segurando aqui porque eu não posso falar determinadas coisas, principalmente que está sendo gravado. Então eu não posso incorrer em algumas coisas. Mas fica para você entender. O nosso Deus é um Deus que traz maldição para o povo dele? Você acha que Deus traz maldição para o povo dele? Quem traz maldição para a humanidade? É Deus? Quando Adão e Eva pecam lá, Deus fala o quê? Olha, o salário, a Bíblia fala, né? O salário do pecado é... Então quem traz o problema para o ser humano é o próprio ser humano que peca. Não é verdade? Então, esses homens tentam falar com Balaão para amaldiçoar. Ele fala, eu faço o seguinte, vocês permaneçam aqui, eu vou orar, e o que Deus falar para mim, eu vou falar com vocês. Ora, Balaão não era um homem de Deus? Um profeta? Né? Será que ele não sabia que aquele povo Deus tinha tirado já 40 anos lá do Egito, com mão forte, trouxe aquele povo durante 40 anos no deserto ali, onde eles estão, já quase para entrar na terra prometida? Será que Balaão, sendo homem de Deus, não sabia que aquele povo era separado por Deus? Era um povo santo. O que é santo? Separado por Deus. Assim como Jesus é santo, e ele fala, sede santos como eu sou santo. Sede separados das coisas desse mundo. Então, às vezes nós queremos o Evangelho sem sacrifício. Evangelho sem cruz não é Evangelho. Evangelho sem transformação e transformação da mente. Por que transformação da mente, Aparecido? Porque se eu penso, eu consigo executar. Se eu transformo meus pensamentos, logo as minhas atitudes, as minhas execuções serão diferenciadas. Então, esses homens tentam lá e Balaão fala, né? Balaão, você acha, o tema da nossa pregação mesmo, qual que é mesmo? Não tente mudar a Deus. Fala mais alto um pouquinho, por favor. Não tente mudar a Deus. Gente, será que Balaão precisava orar para Deus, para saber que Deus não ia mudar a sua atitude de ser um Deus abençoador daquele povo? Porque ele estava, aqueles homens vieram com ouro comprado para comprá-lo. Você já viram alguma coisa assim que paga preço para fazer alguma coisa contra alguém? Vocês já viram isso? Existe, não existe? Balaão não era homem de Deus, assim a palavra diz que ele era um profeta de Deus.
Será que muitas vezes a gente, se ele foi orar, presta atenção no que eu estou falando, se ele foi orar para saber a resposta de Deus, será que você iria orar para saber a resposta de Deus, se você ia junto com eles para amaldiçoar aquele povo ou não? Será que Deus quer que a gente venha amaldiçoar alguém? Preciso eu orar e falar, Senhor, eu amaldiçoo fulano, beltrano, ciclano? E às vezes, então, o que ele estava fazendo? Ele conhecia Deus, conhecia a palavra hoje, vamos dizer assim, né? Porque a palavra é o próprio Deus. Então ele conhecia a palavra, mas ele foi lá tentar o quê? Então ele estava achando que Deus ia, ele estava achando que Deus ia, e Deus falou para ele, quem está aí com você? Ah, são os homens lá de Balaque e tal, estão aqui, vieram aqui, para que eu vá lá para amaldiçoar o povo, e Deus falou para ele, ó, você não vai com eles. Aí numa segunda etapa, esse povo chega lá para Balaque, para o rei, e chega lá e Balaque fala assim, olha, eu não aceito esse não de Balaão. Um rei cheio de poder, pegou príncipes mais importantes do que aqueles que já tinham ido, levantou lá, por exemplo, ele tinha mandado 100 mil reais, foi lá e mandou 500 mil reais, um exemplo. Estou falando em valores aqui, sei lá o valor que era na época. Vai lá e fala com ele lá. Voltou aquele povo lá e de novo, para falar com Balaão. Balaão fez o quê? A mesma coisa. O que ele devia ter falado? Ó, Deus já falou para mim, eu já sabia, mas eu fui teimar com Deus, ele já falou que eu não ia. Mas agora ele está falando o quê? Eu vou tentar de novo, quem sabe? Deus muda, né? Às vezes nos dias de hoje, Deus está falando para você, não atravessa o farol, não atravessa a rua, não vai em tal lugar, você fica, mas Deus, sabe qual o problema? Todo mundo vai, o politicamente correto, todo mundo vai, qual o problema? Qual o problema de eu ganhar um dinheirinho fácil, Balaão aqui, né? É só ir lá amaldiçoar, eu vou ficar rico. E Deus falou para ele de novo, né? Pela segunda vez. O versículo 12 do capítulo 1, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo. Foi a primeira, né? Aí depois ele continua insistindo. Essa foi a primeira vez, né? Então, Balaão falou para aquele povo, olha, Deus chegou e falou assim para Balaão, você vai com eles. Você vai com eles. Olha só, Deus queria que ele fosse com ele. E por que Deus falou para ele ir? Né? Então Deus está falando aqui no capítulo 1, 22 aqui, está falando para ele aqui, ó, dos versículos 15 em diante, aí você lê, aí você vai encontrar. Vou resumir, senão a gente vai demorar muito. O que Deus falou para ele? Ele falou, ó, não posso fazer outra coisa, o que Deus mandar fazer, eu vou fazer. Ou seja, ele tinha a consciência que aquilo que Deus determinasse não tinha jeito, ele tinha que fazer o que Deus determinou. Deus chega para ele e fala assim, olha, então vamos fazer uma coisa, você vai, mas você vai fazer o que eu te mandar, não é o que você quer, é o que eu te mandar. Mas Deus estava feliz com isso? O que Balaão devia ter respondido para Deus? Não, Senhor, eu estou inferindo no texto. Não, Senhor, o Senhor está certo. O povo é um povo abençoado, é um povo separado, é um povo santo. Eu não vou não. Esse dinheiro, esse ouro, essa prata, isso aí não serve de nada para mim. O importante é o teu povo, é a tua presença na minha vida. Mas ele fala o quê? Não, então eu vou. Então, aí Deus fala assim, ó, então você vai com ele, mas você vai fazer o que eu te mandar. Queridos, Deus estava feliz com aquilo? Deus fica feliz? Olha, mas eu já vi gente falando assim, mas eu fui em tal lugar, ó, estou aqui inteirinho, não aconteceu nada comigo. Houve permissão de Deus, mas não é a vontade de Deus. Entre permissão
e vontade de Deus tem uma distância grande. Quando nós olhamos nos versículos de 21 em diante, até o 36, nós vamos perceber que Deus estava irado com Balaão. Olha aqui, 22, acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, ou seja, ele não se arrependeu, ele devia ter se arrependido e ficado, né? Mas ele estava ali e se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Amém? Então Balaão encontrou mais um obstáculo. Queridos, eu vou falar agora sobre o pecado da obstinação. Já ouviram falar nisso ou não? Quem aqui já ouviu falar no pecado da obstinação? Alguém já ouviu falar? Né? Aquele pecado que a gente comete, e tenho certeza que todos nós já cometemos. Quem aqui já ficou cego por alguma coisa? Sabe o que é ficar cego? Quem aqui já... Você quer ver só uma coisa? Eu vou falar de algo aqui um pouquinho paralelo com isso. Quem aqui fica nervoso com alguém e fica cego e tudo que encontra pela frente começa a jogar, não mede esforço, sacrifício, está com aquele celular, como que é? Os iPhones da vida, aí, os iPads da vida, e está na mão e ficou nervoso com o marido, com a mulher e joga. É prejuízo. Isso não. Mas na hora, você falou que é o quê? Fala para mim, é o quê, gente? É prejuízo. É prejuízo, não é? Mas a gente faz. Faz. Faz ou não faz, Lucinho? Quantas coisas as pessoas quebram dentro de casa, naquele momento da ira, naquele momento... eu estou falando de ira, mas vocês vão entender que eu vou voltar para o texto depois. Mas eu estou falando porque a gente perde o raciocínio. A gente não raciocina. Vamos abrir um parênteses. Todas as vezes, sem exceção, que eu estiver com os meus sentimentos não compassados, ou seja, se eu estiver nervoso, ou se eu estiver muito feliz. Quando a gente está muito feliz, a gente não sabe falar não. Sabiam disso ou não? Aí tem pessoas que se aproveitam daquele momento e pedem alguma coisa para você, você fala, tudo bem, tudo bem. No dia seguinte você cai em si, porque você não raciocinou e vai ver que você fez mó burrada. Alguém já passou por isso aqui? Ou a gente está muito nervoso e a pessoa está falando com a gente fala um monte de besteira. E no dia seguinte, a gente vai ver o que falou e fala, caramba, olha o que eu fui falar. E depois do vaso quebrado, não adianta ter super bonder. Por mais que você junte os cacos e colhe, nunca vai ser a mesma coisa. Preste muita atenção. A flecha, depois de lançada, não tem como retornar, ela foi lançada. E assim a palavra lançada, aquilo que a gente fala. O que está acontecendo com Balaão, o que ele queria? Ele sabia que Deus não queria que ele ia para lá. Ele sabia que ele não podia amaldiçoar aquele povo, mas ele estava, o que fez com que ele, mesmo sabendo dessas coisas, ele avançasse o sinal? O dinheiro. Qual era o pensamento dele? É somente no dinheiro. Só pensava naquilo, na grana. Quando aqui nós estamos vendo que Deus coloca uma oposição para ele, ele monta numa jumenta e começa a seguir os príncipes de Balaque, os moabitas, os midianitas, os anciãos, mais 2 servos dele começam a andar no caminho. Num determinado ponto, Lila, a mula pega e pum, ele quer que a mula vá para lá e a mula vem para cá. E ele vai lá e bate na mula, né? Uma outra ocasião, então a mula voltou para o caminho de novo e está lá. E a mula vai lá e passa num paredão e aperta a perna dele no paredão. E ele vai lá e bate na mula. Ou na jumenta. Depende da tradução. Na terceira vez,
a mula entra numa vereda, num estreito, que não dá para ir nem para a direita e nem para a esquerda. E aí a mula pega e empaca. Já ouviu falar? Quem é do interior sabe. Empaca e ela deita no chão lá, e Balaque vai lá, fala comigo, a terceira vez. Deus está te dando a oportunidade de você retornar. Muitas vezes retornar, recuar, é estratégia de Deus para a nossa vida. Como a flecha, acabei de falar um exemplo da flecha. A flecha muitas vezes retorna para poder o quê? Avançar. O que estava acontecendo? Naquele momento ele bate na mula. Pela terceira vez. Né? Pela terceira vez. E a gente vê aqui, vocês já ouviram, acho que até quem não é crente já ouviu falar, que a mula falou. Quem aqui já ouviu falar? Balaão estava tão obstinado, tão pensando em ir lá e dar um jeito, quem sabe Deus muda, né? Quem sabe Ele dá permissão, né? Que ele não percebe que depois da terceira vez, quando a mula empaca lá, ele não percebe. Então, conhecer as coisas espirituais é uma coisa, e ser um homem espiritual é outra coisa. Então ele não vê e ele bate na mula, quer matar a mula, e ele fica nervoso porque estava atrapalhando a ida dele lá para encontrar com o cara que tinha grana. E a mula fala para ele: ô Balaão, por que você está me batendo? Quem falou? A mula. Quem falou? A mula. Por que ela falou? Porque ela tinha apanhado. E Balaão responde para ela, o mais interessante, versículo 30, replicou a jumenta a Balaão: porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Ele estava falando com uma mula, como se tivesse falado, como eu estou conversando com você nesta manhã. Ou seja, ele não estava se apercebendo da situação. Um animal não fala. Então Deus tinha colocado palavras na boca de Balaão para ver se ele acorda. Mas mesmo assim, o que acontece? Balaão não acorda. Deus está querendo te dar uma oportunidade nesta manhã. É a oportunidade de Deus para nós, para que você possa permitir que Deus abra a sua visão. E aí a gente vai perceber aqui nos versículos seguintes, aqui ó: então o anjo do Senhor me disse, porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Ou seja, você pode ter palavras boas, falar coisas legais, mas a intenção do teu coração é outra. Nem sempre o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do Senhor. Então precisou, o que aconteceu? A jumenta, que era um animal, via o mundo espiritual, via um anjo. Mas Balaão, pelo pecado da obstinação, ele não enxergava mais nada. Muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos a palavra de Deus e não conseguimos enxergar aquilo que Deus está mostrando. Olha, você está caindo no buraco. Olha, você vai para o inferno. Porque o buraco para o cristão não é outro. Só existem 2 caminhos, querido: o largo e o estreito, céu e inferno, não tem outro. Infelizmente tem gente que gosta de dar um jeitinho, mas essa é a grande realidade. Então a gente começa a olhar aqui. Então o anjo falou, né? A jumenta me viu por 3 vezes, ele fala, e se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria, ele fala assim, o anjo está falando, eu gostaria de te matar e deixar a jumenta viva. Veja só o que Balaão fala. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho. Ou seja, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. O que ele está falando? Deus já tinha falado para ele: eu abençoei aquele povo, eu não quero que você vá, mas já que você está insistindo em ir, então vai lá. O que ele estava tentando?
Mudar Deus. Aquilo que Deus fala, não. A palavra de Deus não volta vazia. E ele está aqui, olha só. Ele ainda está jogando a culpa em Deus. Mas se o senhor não quiser, eu volto. Às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam, pastor, mas se eu fizer isso, isso, isso. Já que o senhor está falando, não é eu que me entendi, não é eu que estou sentindo, não é o Espírito Santo que habita em mim que está falando, não, você está indo para o lugar errado. Se o senhor não quiser, a igreja não quer, então eu não vou fazer. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É você que tem que tomar a decisão. O anjo ele não precisa falar nada para o anjo, ele devia o quê? Como diz a minha avó velha, falava assim, enfia o rabinho no meio das pernas e volta logo correndo e vai se acertar. Mas ele está falando o quê? Ainda está jogando a responsabilidade para o anjo de Deus, para o próprio Deus. Responsabilidade que era dele. Muitas vezes nós temos essa responsabilidade das decisões, são nós. Nós temos o livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio é limitado pela palavra de Deus. Sabiam disso? Porque a palavra é a verdade, a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através dele. A palavra é o próprio Cristo encarnado, é o Emmanuel, é o Deus conosco, é o Espírito Santo que está nesse lugar, falando contigo, falando comigo. É Ele quem abre a visão. Balaão tinha a visão aberta, mas mesmo assim estava insensível à voz do Espírito Santo. Quantas pessoas não estão assim? Escorrendo o texto aqui, Balaão então chega a Balaque, então a gente percebe que ele não desistiu. Quem sabe, né? Chega em Balaque, e essas nações pagãs, elas tinham o costume de fazer sacrifício, holocausto, matar animais, oferecer aos seus deuses e comer aquele sacrifício que foi feito. Se você pegar o capítulo 1 do livro de Daniel, quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam ali no primeiro capítulo, Daniel e eles entram em comum acordo de não se contaminar com as coisas iguarias do rei. Por que não se contaminar? Será que era pecado comer um manjar, comer alguma coisa? Não, não era pecado. O pecado era comer das coisas oferecidas a deuses. E hoje em dia nós precisamos tomar cuidado. E hoje é um dia de coisas ofertadas a deuses. Mas qual o problema? Eu não sigo a isso, mas vai lá e come. A palavra de Deus responder. A não ser que você não saiba. Mas quando você sabe. E diz que Balaão aqui comeu junto com os príncipes ali das ofertas, dos holocaustos sacrificados a Deus que Balaque tinha mandado. No capítulo 23 começa a história propriamente dita. Balaão ensina a Balaque fazer quantos altares? Leia aí para mim. 7. Quanto? 7. 7 altares. Quantos animais são mortos aí? 14. 7 bois, né? Ou novilhos, sei lá, como está escrito aí, 7 carneiros, não é isso? É isso? Então são 14. Nós temos quantos deuses? E para que 7 altares? Quando Elias vai enfrentar os profetas de Baal, ele ergue quantos altares? Então ele ergueu 7 altares. 7 altares era costume deles lá. Vocês estão entendendo? Ele não estava fazendo as coisas para agradar a Deus. Ele estava fazendo as coisas para agradar aquele que queria dar o preço da feitiçaria, do encantamento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vou fazer assim, porque aí ele vai ver que
né? Está sendo feita alguma coisa. Mas aí ele falou, agora você fica tomando conta aqui dessa oferenda aqui, que eu vou lá falar com Deus, num monte descalvado lá, e eu vou lá e tal. E ele foi lá e falou com Deus. Fala comigo. Ele tentou novamente mudar a Deus. Então, eu vou colocar lá, e ele chega lá, ó, quer ver? Disse mais Balaão, fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então subiu, encontrando-se Deus, no versículo 4, tá? Do 23. Com Balaão esse ele disse, preparei 7 altares e eu preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor, olha lá, olha o que Deus fez. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna a Balaque e falarás assim. O que aconteceu? Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse o seu povo. A palavra que vem da boca de Deus, quem colocou a palavra na boca de Balaque? De Balaão, desculpe. Quem colocou? Foi Deus. E o que vem de Deus não vem maldição, vem bênção. Tem bênção para você nesta manhã. Da parte de Deus só tem bênção. Amém? Então disse ele aqui, ó. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, então proferiu sua palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, venha amaldiçoa-me a Jacó, e venha e denuncie Israel. Olha só, como posso amaldiçoar a quem Deus abençoou, ou, como está nessa tradução aqui, a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar, ou seja, como posso mentir, né? A quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo aí ele vai falando, né? E ele vai falando aqui que, aí a profecia aqui, quem contou o pó de Jacó, versículo 10, ou enumerou a quarta parte de Israel, que eu morra a morte do justo, o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão, Balaque ficou bravo com ele. Eu te chamei aqui para você amaldiçoar, você está abençoando o povo. Eu te chamei aqui para você fazer isso, né? Olha aqui, crente, em Cristo. Você que nos assiste pela internet, fala comigo assim, não há maldição sem causa. Amém? Aquilo que Deus abençoou, homem nenhum pode amaldiçoar. Amém? Então não tenha medo de macumbaria, de feitiçaria, de obras do inimigo. Se você está realmente na presença de Deus, o inimigo não pode te tocar. Ainda que ele se levanta, mas vai se levantar para cair. E o Senhor é que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. É Ele que acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. O Senhor estava guardando o Israel de Deus. O Senhor guarda a igreja do Senhor nos dias de hoje. Aleluia! Mas ele não ficou o quê? Fala comigo. Ele não ficou satisfeito.